Vamos à resolução da questão. O português falado pelos senhores, que os africanos tinham de aprender para obedecer às ordens e sobreviver da melhor maneira possível, também serviu para que os que falavam diferentes línguas se entenderem entre si. Algumas vezes, pessoas de um mesmo grupo linguístico criavam línguas novas, resultantes de combinação de dialetos africanos entre si e também com os portugueses. Essa integração forçada, em decorrência da prática escravista no Brasil, entre portugueses de diferentes grupos étnicos africanos, teve como resultado a alternativa A, submissão passiva dos negros africanos à cultura de seus senhores, uma vez que essa mistura linguística o destituía de traços culturais de origem. Pelo contrário, o próprio texto diz que, muitas vezes, o estabelecimento de um sincretismo linguístico se estabelecia como uma estratégia de comunicação entre esses escravos. Muitas vezes a estratégia para evitar motins e facilitar a comunicação era trazer escravos para as fazendas com origens culturais e étnicas distintas, mas muitas vezes a adaptação dos próprios escravos à necessidade de se comunicar e muitas vezes criar ou se organizar contrariamente à própria situação de escravidão, ela mostrou que não houve uma passividade do negro em relação à imposição de uma cultura dos seus senhores. Alternativa B. Formação de uma cultura negra diferente das existentes na África, uma vez que misturava elementos de vários grupos étnicos, e é exatamente isso que o texto está abordando. A ideia de que matrizes culturais, étnicas e linguísticas distintas formaram, mesmo com referência dentro da cultura africana, algo tipicamente relacionado ao processo de colonização, uma espécie de uma simbiose, um hibridismo cultural que trouxe uma nova identidade, novas características e assimilou diversos aspectos da África dentro da colônia. Alternativa C. O fortalecimento da identidade negra, facilitando a ação dos grupos de resistência que falavam uma só língua durante as fugas coletivas. Apesar dele apontar no texto uma ideia de que isso de fato vai gerar uma noção de identidade, não necessariamente dá para dizer que uma língua só foi utilizada e que isso de fato configurou uma total identidade negra. São elementos que mostram que não há uma total passividade, mas também não há uma total organização e uma cultura comum estabelecida por todos os negros na colônia. Alternativa D. Esquecimento de diversas crenças, mitos, lendas e costumes dos africanos que, destituídos de sua língua mãe, não conseguiam mais transmitir essas noções. Na verdade, por mais que tenha uma imposição da cultura europeia sobre o negro como escravo, ainda assim tivemos uma série de estratégias estabelecidas por eles para a manutenção dentro da colônia de aspectos da sua cultura, que não é totalmente abandonada. Alguns aspectos de fato se perdem, mas muitos também passam a ser reassimilados, ressignificados e não totalmente esquecidos, como a alternativa sugere. Então, levando em consideração o texto e as alternativas, a alternativa correta é a alternativa B. Formação de uma cultura negra diferente das existentes na África, uma vez que misturava elementos de vários grupos étnicos.